o que somos. A tríade espírito, perispírito, corpo. Aristóteles, corpo sutil e etéreo. Budismo esotérico. Kama-rupa. Cabala hebraica. Ruach. Leibniz, corpo fluídico. Orígenes, aura. Pitágoras, carne sutil da alma. Paracelso, corpo astral. Paulo de Tarso, corpo espiritual ou incorruptível. Vedanta, Manu, Maia e Kocha. A simples agregação da matéria forma os minerais, água, o ar, etc. O mundo inanimado. O espírito é o princípio inteligente do universo, sendo a inteligência o seu atributo essencial. Gabriel Delano. O perispírito é uma aquisição do espírito na sua longa marcha pelos caminhos da evolução biológica. O livro dos Espíritos. Sobre o que não paira a menor dúvida é a união do princípio espiritual à matéria e, em estágios mais avançados, já o espírito individualizado que se serve da matéria como elemento indispensável ao seu progresso. A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que se serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. É um estado particular, denso, do fluido universal, princípio de toda a matéria. Livre-arbítrio. Quanto mais evoluído for o espírito, mais facilmente manejará seu livre-arbítrio, e quanto mais livre para agir, mais responsável pelas consequências de seus atos. O livre-arbítrio é uma função do pensamento livre, acionada pela vontade. Pode ser obstaculado pelas predisposições instintivas, que são o acervo que o espírito traz de vidas anteriores. Quanto mais evoluído for o espírito,
mais facilmente manejará seu livre-arbítrio. E quanto mais livre para agir, mais responsável pelas consequências de seus atos. Forças criativas do psiquismo: inconsciente puro, inconsciente passado, núcleos em potenciação, inconsciente atual, corpo mental, perispírito, duplo etérico, corpo físico. Dr. Jorge André. Cérebro humano. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas vagarosamente conquistado pelo ser através de milênios e milênios. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento no homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despede a fonte mental de um cientista. No Mundo Maior, capítulo 4. Célula nervosa, energética, psíquica. A unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, o neurônio ou célula nervosa, em número aproximado de 86 bilhões, constitui um campo ainda pouco conhecido. A função principal da unidade nervosa é a coordenação e condução através do seu citoplasma especializado do impulso nervoso. Temos como certa a origem dessas impulsões nas camadas vibratórias da energética psíquica de profundidade. Transformação da energia. Pensamento. É pelo pensamento que transformamos as energias. Quanto mais puros forem os nossos pensamentos, maior capacidade adquiriremos para modificar as energias ambientais. Tomemos, por exemplo, um ser equilibrado e cheio de energia espiritual. Ele é como a luz no meio da escuridão. Não tem receio de entrar em lugares fétidos e por onde passa irradia o seu magnetismo contagiante.
Devemos ter em mente que quanto mais ativos formos, maior é a nossa capacidade de transformar energia. É aquilo que reside na frase lapidar do Evangelho. Ao que muito foi dado, muito será exigido, e mais lhe será acrescentado. Evolução em 2 mundos. Escrevendo acerca do corpo espiritual que Kardec denominou perispírito, não se propõe a Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo. Fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu a existência como um organismo sutil, ou mediador plástico, entre o espírito e o corpo carnal. No Egito era o Ka para o sacerdócio, na Grécia era o Eidolon, na evocação das sibilas. Ontem, Paracelso designavam como sendo o corpo sidéreo, e não faz muito tempo foi nomeado como Somode nas investigações de Baraduc. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade. Principalmente destacando aos companheiros encarnados. Com a forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular em que o espírito viajou da eternidade. Se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. E assim procedeu, acima de tudo, para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos. Porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes. Pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra.
e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante. Transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Em suma, espera tão somente encarecer que é o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura em fotografia, recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todas as características lhe expressarão a figura exata no banho de reações químicas efetuado pela morte. De que extrai a soma de experiências para a sua apresentação positiva na realidade maior. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15, de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincentemente: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também corpo espiritual. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser. E dentro dela, o corpo físico e o corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. É para semelhante verdade que André Luiz nos convida à atenção. A fim de que, por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 21 de julho de 1958. Desarmonia dos tecidos sutis do perispírito é causa das enfermidades expiatórias. Descompensação vibratória e fatores imunológicos do organismo. Cobradores desencarnados, campo de sintonia vigorosa, o homem precisa se modificar e entender a finalidade da vida na Terra. Remédios e sua ação no perispírito. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Perispírito e desdobramento. O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido
em torno de um foco de inteligência ou alma. No perispírito, a transformação molecular se opera de forma tal que o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Aparições. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível. Pode ele sofrer modificações que o tornam perceptíveis à vista. Quer por meio de condensação, quer por meio de uma mudança da disposição das moléculas. Aparecendo então sob uma forma vaporosa. Tangibilidade. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, pode mesmo chegar à tangibilidade real. Ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. Transfiguração. O fenômeno da transfiguração pode operar-se com intensidades muito diferentes conforme o grau de depuração do perispírito, grau que corresponde à evolução moral do espírito. De uma simples mudança no aspecto geral da fisionomia, enquanto que de outras vezes dá ao perispírito aparência luminosa e esplêndida. Penetrabilidade. O perispírito pode atravessar todos os tipos de matéria, como a luz atravessa os corpos transparentes. Bicorporeidade. Quer o homem esteja encarnado, quer desencarnado, traz sempre um envoltório semimaterial que pode tornar-se visível. Isolado do corpo, o espírito pode mostrar-se com todas as aparências da realidade. Este fenômeno é conhecido pelo nome de bicorporeidade. Para ocorrer a bicorporeidade, carece que o espírito se desloque e, onde se manifeste, necessário produza transformações em sua constituição molecular perispiritual. Bilocação. É necessário que o espírito se desloque e se dê apenas a primeira parte do fenômeno de bicorporeidade. Pois o espírito pode se desprender sem, contudo, ser visto
ou percebido pelos sentidos comuns. Algumas perguntas. Como é a constituição do perispírito em função da moralidade do espírito? Uma alma que atingiu a perfeição não volta a reencarnar? Nesse estado, tem perispírito? Onde está a memória do espírito? Alguns livros dizem que é no perispírito. Se o nosso arquivo desta vida e das vidas passadas se encontram gravadas em nosso perispírito e ele tende a desaparecer com a nossa evolução, como e onde ficam esses arquivos? Os espíritos que não necessitam mais da matéria continuam com o perispírito no plano espiritual. Os espíritos, ao desencarnarem, conservariam intactas suas auras externas? Seriam ainda emanações de seu perispírito? Relata o espírito André Luiz em um dos livros psicografados por Chico Xavier. Que após período de trabalho na Terra, retorna à colônia nosso lar e, em repouso, deixa seu corpo perispiritual, indo ao encontro de sua genitora. Pergunto, com que corpo? O espírito tem mais de um perispírito? O que é perispírito? É o corpo astral do espírito, para usar na linguagem mais popular. É o elo que liga o espírito à matéria. Deriva do fluido universal e sua textura varia de acordo com o ambiente do planeta onde o espírito habita. O apóstolo Paulo chamou corpo espiritual. Quanto mais evoluído for o espírito, mais etéreo será o corpo espiritual.